Em Goiás, tem umas questões do ICMS lá na energia fotovoltaica que teve algumas alterações. E vamos falar com Gustavo Lacerda sobre esse detalhe, especialmente a revisão da NT 44/2023. Vamos entender. Primeiro, boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde, audiência aí do Sucesso no Campo. Nós já falamos algumas vezes aqui, mas para a gente relembrar, o que é a NT 44/2023? Essa NT, Fabélia, ela foi, como o próprio nome dela diz, né, ela foi lançada em 2023, outubro de 2023, pelo Corpo de Bombeiros, né, do estado de Goiás. Essa norma ela é um espelho de outras normas de outros estados, como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, ao qual os bombeiros sugerem algumas adequações na instalação fotovoltaica para aumentar a segurança dos próprios bombeiros ao combate ao incêndio, né? E essa norma ela causa impactos, né, principalmente financeiros, pois a adequação ela tem um custo, né? E esse custo a gente considera que é um custo alto de 40% a 50% do que foi investido na usina. Tudo isso? Tudo isso, né? Além disso, né, na norma, o Corpo de Bombeiro ele te dá 3 opções de adequação, né? Uma delas ainda não está muito bem difundida no Brasil, como os dispositivos de desligamento rápido, né, conhecidos como RSD, e a utilização de otimizadores ou a terceira opção, que são microinversores, né? Para resumir bem, você aí que está nos assistindo, para entender o que nós estamos falando, né? Se o seu comércio tem aqueles inversores fotovoltaicos fixados na parede, né, eles, segundo a norma de bombeiros, eles não são mais adequados. Você tem que fazer essa readequação, né? E para instalar otimizadores e microinversores, você precisa soltar todas essas placas lá em cima, né? E fazer a instalação. Então, ou seja, você vê o tamanho da mão de obra, né, do custo, né, da mão de obra, o custo de aquisição desses equipamentos, né? E se você optar por microinversores, os seus inversores de parede, chamados inversores strings, eles não vão mais ser utilizados. Vai ter que descartar ou tentar vender isso como equipamento usado. Na prática, é como se eu tivesse um disjuntor para eu desligar ali para uma ação do Corpo de Bombeiros. Exatamente, né? Os bombeiros eles estão precavendo a segurança deles durante o combate a incêndio. Por quê? Quando se tem os inversores string, que esses inversores de parede, eles são o melhor custo-benefício, isso representa aí 90% das instalações, ou até mais, né? Porque é o melhor custo-benefício. Então, a gente liga essas placas lá em cima em série, né? Vai ligando em série, e as tensões dessas placas, que é de 40 a 50 volts, elas vão se somando. Então, você pode ter 20 placas ligadas em série, que é muito comum isso. Você tem 1000 volts no cabo que desce dessas placas e vai até o inversor. Então, a preocupação do bombeiros é exatamente isso, porque se Deus o livre acontecer um incêndio e eles chegarem para fazer esse combate, as placas não tem como você desligar elas, né? Só se estiver à noite ou se você jogar um papelão em cima delas ali. Mesmo à noite, né? Eu não confiaria. Sinceramente, eu não confio. Pois é, aí a questão é essa, né? Então você tem uma alta tensão descendo nesses cabos, né? Não é, o nome não é alta tensão, é média ainda, mas... Mas uma alta potência ali, né? Você tem uma periculosidade maior, né? Com essas tensões lá dentro. Então, eles estão precavendo sobre isso, porque quando eles chegarem lá para adentrar dentro do seu estabelecimento para fazer o combate a incêndio, o medo deles é serem eletrocutados através desses cabos energizados, que não tem como desligar durante o dia, né? Então, essa norma é para... Quando você aplica essas sugestões que eles dão na norma, você consegue reduzir essas tensões para de 40 a 50 volts. Então,
E essas aí são totalmente dentro da energia de corrente contínua, é considerado como extra baixa tensão, que é a mesma tensão das baterias, 12 volts, 24 volts, né? Até 120 volts em corrente contínua é considerado extra baixa tensão. Então é uma tensão de segurança, né? Então é isso que eles estão pedindo para fazer essas readequações. E isso aí é válido tanto para telhado como também era para solo, né? A gente vai entrar nesse assunto aí para frente, né? Pois é, quando a norma foi publicada, eu até conversei com bombeiros, nós trouxemos aqui o bombeiro que é especialista desta área, e em um momento eu ainda questionei, falei, mas escuta aqui, isso aí é para Goiás. Aí os outros, em outros estados, podem morrer, podem ter choques, em Goiás, isso aí, porque é custo. Então a gente vai ver ali o que você pode fazer para não ter custo. Mas ele me convenceu, porque pode ter um curto-circuito na própria placa. O próprio circuito lá da placa pode ocorrer. Mas e aí? Se ocorrer, como é que vai fazer? Então, porque você chega na sua casa ali com um problema que teve um curto ou com um problema que está no incêndio, a primeira coisa que vai fazer, desliga o padrão, o relógio da sua casa, e ali está livre, né? Sim. De qualquer energia. Você consegue desenergizar todo o estabelecimento. Isso, tudo. Pode entrar com água, Isso. com espuma, com o que quer que seja. Aí, numa usina fotovoltaica, ou seja, você vai desligar a energia da concessionária, mas você continua produzindo. Isso. Aí é a proteção de todo mundo. É de quem está na casa, de quem está fazendo... Na casa que a gente está falando, no imóvel. É de quem está fazendo o combate. E algumas já vêm instaladas com esse dispositivo novo, né? Sim. A partir de outubro de 2023, quando essa norma ela entrou em vigor, então, assim, considera-se que todas as instalações a partir dessa data já sejam obedecendo a essa norma técnica, né? Nós tivemos agora, Fabélia, no final do ano, né, através lá do CODERV, que é o Conselho de Desenvolvimento de Rio Verde, através da Câmara Técnica de Matrizes Energéticas, né, juntamente com a CIRV, ao qual também sou diretor, a gente fez uma mobilização em Goiânia, lá junto com o deputado Lineu, que é o presidente da Comissão de Minas e Energia, para a gente rever isso aí, porque o impacto não é só tanto ao custo, mas também perda de direitos, porque quem fez, né, a sua usina solar antes do dia 6 de janeiro de 2022, a pessoa ela tem direito a não ser taxada, né, aquela questão da taxação do sol, né? Ele é isento disso até 2030. Então, assim, se você readequar a sua usina conforme as exigências do bombeiro, você obrigatoriamente tem que atualizar esse projeto dentro da Equatorial. E quando você atualizar esse projeto dentro da Equatorial, na data de hoje, por exemplo, você já perde esse direito da isenção da taxação. Então, assim, foi um assunto muito polêmico, né? E a gente levou isso na Comissão de Minas e Energia, e aí, há exatamente um ano atrás, a gente fez isso, e ao final do ano a gente conseguiu um entendimento, depois de várias reuniões, né? Até foi criado a Frente Goiana de Geração Distribuída, né, ao qual eu sou vice-presidente, junto com o João Felipe Prado, que é o atual presidente da federação. Foi criada essa Frente Goiana para atender essas demandas da geração distribuída, né? Que aí entrou esse assunto do Corpo Bombeiro, entrou o assunto do ICMS, né? Que a gente também conseguiu sucesso. Então, assim, os impactos, né, para o empresariado, né, principalmente, porque pessoal que está nos assistindo, quem é residencial não sofre impacto sobre essa norma técnica dos bombeiros, porque eles não exigem licenciamento, né? Só é impactado quem precisa do licenciamento dos bombeiros para funcionar,
né? Que aí o bombeiro tem que ir lá fazer a vistoria, ele vai ver... ele faz isso anualmente, Exatamente, né? Então, assim, com a nossa atuação lá, junto com a Frente Goiana de Geração Distribuída, né? Nós conseguimos que os bombeiros, né, levando todos esses impactos, né, para eles. E lógico, a gente sempre deixou muito claro para eles, nós entendemos que, em primeiro lugar, a proteção à vida, claro. a vida de vocês. Mas a gente consegue dar algumas sugestões aqui para que a gente diminua um pouco esse impacto, né? Até porque com relação a essa questão de perda de direitos, né? Então, eles nos ouviram e acataram a maioria das nossas sugestões, né? E uma das sugestões que eles acataram foi a revogação da adequação para usinas de solo. Então, as usinas de solo antes tinha essa necessidade de readequação, agora foi lançado agora em janeiro de 2025, não precisa mais, a revisão era NT 44/2023, agora é NT 44/2025. Com essa nova norma, não precisa mais fazer a readequação para usinas de solo, porque na reunião nós explicamos que o risco, você está vendo o risco, você sabe onde é que está os painéis, você consegue ver onde é que estão os inversores, e geralmente as usinas de solo, a maioria delas, é cercada de alambrado. Então, assim, você consegue fazer o combate a incêndio de longe, se for necessário, e você está enxergando o risco. Então, assim, se você enxerga o risco e identificou, lógico, você não vai, né, expor sua vida lá. Então, eles entenderam isso e revogaram essa para as usinas de solo. Né? Mas, por outro lado, por exemplo, na norma fala que continua ainda proibido a instalação de placas solares em postos de gasolina. Isso aí é um impacto, a gente ainda não conseguiu achar uma sugestão para dar para eles, né? Porque eles, por causa do risco, né? Até de gás, combustível ali, né? E assim, qual que é o impacto disso? Quem tem posto de gasolina que tem placa vai ter que tirar. Vai ter que tirar e levar para outro lugar. Aí entra os impactos, como você vai fazer outro projeto para outro lugar, outra unidade consumidora, entra essa questão da perda de direito, se a sua usina, você construiu ela antes, né, daquela taxação, agora você vai ter que construir agora nas leis de hoje, então isso aí é um impacto que ainda tem, né, que a gente não conseguiu amenizar. Senhores, isso aí é um tema bem polêmico, porque a gente fica indignado. Se sou eu que tenho a construção da minha usina no meu telhado lá do posto de combustível. Mas se a gente for analisar friamente, tem sentido. Porque tem coisa também que tem umas coisas que parece que são picuinhas, são exageros. Né? Mas em algumas a gente tem que reconhecer que, de fato, traz. E vai ter um prazo para essa retirada, vai ter ali um... Nessa questão aí dos postos de gasolina, o prazo já venceu. Porque desde a publicação da norma, que foi em outubro de 2023, como ela não sofreu alteração, já ela o prazo... venceu em 31 de dezembro, foi isso? De 2024, né? Você tem exato, você tinha um prazo de 1 ano para fazer essa adequação, né? Ela já está valendo. Agora, a outra coisa que nós conseguimos avançar é com relação ao comércio, né? Que usa esses inversores que agora, né, estão inadequados, né? O bombeiro, a gente explicou para eles, né, que a gente está passando por uma crise, o país passa por uma crise econômica, que o custo disso, né, agora, talvez tem muito empresário que ainda está pagando o financiamento da sua usina, né? E agora já vai ter que investir mais 40%, 50% para readequar, né? Então, eles entenderam isso também, nós levamos isso para eles, eles entenderam. E aí, eles, nessa nova norma de 2025, eles consideraram a vida útil do inversor, né, que a gente calculou em média 10 anos. Então, por exemplo, se você colocou a sua usina em 2022, você tem, né, 8 anos a partir de 10 anos a partir de 2022,
para se readequar. Então ali você consegue se programar, provavelmente você já pagou o seu investimento, né, do financiamento, né, geralmente os financiamentos são de 60 meses, né, a maioria deles. Então ali você já consegue se programar, você já teve o retorno do investimento da sua usina, e daqui 10 anos a gente considera a vida útil desse investidor. A gente considera que daqui 10 anos ele vai dar um problema eletrônico que não vai compensar o conserto, né? E aí você vai ter que comprar outro. E na hora que você for comprar outro, e aí você já entra com a adequação. Bom, nosso tempo está esgotado. Eu quero te agradecer. O assunto é bem vasto. Cabe outro programa. Cabe. E eu quero te agradecer, Gustavo, e parabenizar o CODERV, a CIRV, por todo o trabalho, por todo o empenho que tem feito. E esse trabalho, ele não fica para Rio Verde. Ele fica para o estado de Goiás todo. Então, parabéns para vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, viu, Fabiano? Estamos à disposição.